Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Este verso, ele está dentro de um contexto maior da carta aos Efésios, que tem como seu pano de fundo revelar a glória de Cristo na sua igreja. Quando Paulo está então escrevendo esta carta aos irmãos em Éfeso, ele então ora e clama ao Senhor para que os irmãos tenham aberto diante deles e possam compreender, a grandeza deste eterno propósito. Se nós pegarmos o capítulo 1 de Efésios, lá vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. E que nós fomos chamados e nós fomos justificados, e nós fomos predestinados à adoção de filhos. Então, o início da carta tem esse contexto do nosso chamamento. Ali no capítulo 1 ainda vai dizer então, no ápice então desta revelação, se podemos dizer assim, que Deus teve no seu coração tornar Cristo o centro de todas as coisas. E para que esse Filho amado fosse o cabeça de todas as coisas, Ele o deu à igreja, ao qual é o seu corpo. Então ali está falando de uma união vital, orgânica, entre Cristo e a igreja. Quando nós falamos de uma união orgânica, vital, irmãos, basta nós trazermos aqui para nossa meditação o corpo humano. Um corpo sem cabeça, ele não tem vida. Ele é descoordenado. Ele não tem nenhuma reação, ele não tem nenhuma utilidade. Então é assim que nós devemos entender a nossa relação com o Senhor. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Um corpo pode fazer alguma coisa sem cabeça? Não. Então o que o Senhor Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. Habitai em mim, e eu habitarei em vós. Quando chegamos então aqui no capítulo 5, no verso 18, a palavra diz: enchei-vos do Espírito. Irmãos, essa é deveria ser a nossa principal preocupação, sermos cheios do Espírito. Para poder ilustrar melhor isso, o grande problema é que os cristãos hoje estão mais preocupados em não odiar, não xingar, não ficar irado, não furtar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não isso, não aquilo. Os cristãos estão mais preocupados com essas questões. Então, se fazem estudos direcionados, como é que o marido deve ser um marido no casamento? Como é que a esposa deve ser a esposa no casamento? E aí nós temos um problema, irmãos, porque nós estamos invertendo a ordem do que Deus estabeleceu. Deus nunca nos chamou para fazer algo. Deus nos chamou para ser. E ser implica necessariamente sermos cheios do Espírito de Deus. O texto que segue aqui nós vamos ler, entrando aí, a partir do verso 22, vai falar principalmente de submissão. Submissão da esposa ao marido, submissão do filho ao pai, submissão do servo ao seu senhor. Submissão, obediência. Mas o Espírito jamais nos mandaria ser submissos sem antes nos dizer: enchei-vos do meu Espírito, enchei-vos do Espírito. As pessoas muitas vezes acham, irmão, essa palavra ela é muito teórica e pouco prática.
Ser cheio do Espírito. E no dia a dia, o que a gente tem que fazer para ser cheio do Espírito? Talvez essa é a pergunta que as pessoas mais façam. Em termos práticos, irmãos, ser cheios do Espírito é negar a si mesmo para seguir o Senhor. Em termos práticos, ser cheio do Espírito é não priorizar a si mesmo em detrimento do Senhor. Em todos os aspectos. Se fazemos isso, se adotamos, na verdade, deixa eu mudar aqui a expressão de fazer, mas vamos usar a expressão, se adotarmos esta posição, seremos cheios do Espírito. Então, vamos aqui um pouco em Atos e vermos de maneira mais clara um pouco ser cheio do Espírito. Atos capítulo 6. Vamos ler o verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como que se fosse rosto de anjo. Quando nós falamos ser cheios do Espírito, nós podemos pegar aqui a vida de Estevão, que na verdade os relatos sobre a vida dele foram bem curtos. Estão restritos ao capítulo 6 e ao capítulo 7, se eu não me engano, porque ele foi a primeira testemunha, o primeiro mártir da igreja após então a igreja ter sido recebido o Espírito de Deus. Ela ter sido então aí, digamos assim, fundada na terra. Esse Estevão, então, teve como um dos requisitos para o seu chamamento ser um homem cheio do Espírito. Então, ele, quando perguntado, questionado acerca da verdade do Senhor, ele expôs a palavra detidamente sobre o tema a casa de Deus. Então, ele começa falando do templo, do tabernáculo, do templo. Ele pega lá desde Moisés e vai então evoluindo a sua narrativa, segundo o Espírito de Deus, para mostrar uma coisa: que nós é que somos a habitação de Deus. Então você percebe, irmãos, que o que está na boca
de alguém que é cheio do Espírito, invariavelmente é o testemunho de que nós somos a casa de Deus? Esqueçam os aspectos aqui que cercam essa questão de Estevão, como por exemplo, seu rosto resplandecia como de um anjo, ele foi apedrejado e morto, ele teve a visão do Senhor de pé em seu trono, né? Ele então suplicou que o Senhor não imputasse aquela transgressão àquelas pessoas. Tudo isso, irmãos, é uma consequência de se estar cheio do Espírito de Deus. Aqui tem alguma narrativa dizendo que Estevão tinha que fazer alguma coisa para ser cheio do Espírito? Por exemplo, era um homem que guardava todos os costumes, todas as leis, era um homem que participava de todas as reuniões, era ativo nas questões relacionadas à igreja? Não fala nada disso. Hoje o nosso principal objetivo, me desculpe se eu estou sendo insistente, é que alcancemos e almejemos e alcancemos o que Estevão tinha, o Espírito de Deus, ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não significa fazer grandes coisas, ter grandes encargos. Você sabe por quê? Porque Estevão era um homem responsável por servir as mesas. Quando ele foi chamado e eleito por causa do testemunho que tinha, o ministério de Estevão, seu serviço que Estevão prestava na igreja, era simplesmente cuidar de que o que era arrecadado era distribuído de forma igualitária entre os necessitados. Era um homem que servia mesas. Mas isso não dispensa o fato de que até mesmo esse que serve mesas deve ser cheio do Espírito de Deus. Eu peguei esse exemplo, nós vamos voltar agora para Efésios, irmãos, porque nos escapa essa noção de que o principal objetivo que temos da parte do Senhor é sermos cheios do Espírito. Depois as outras coisas serão uma consequência nas nossas vidas. Uma pessoa mansa, uma pessoa longânima, uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada às coisas do Senhor, tudo isso será uma consequência, porque o Espírito é assim. Você percebe? O Espírito de Deus não pode ser alguém que mente. O Espírito de Deus não pode ser um desonesto. O Espírito de Deus não pode ser alguém que é violento. Ele não é essas coisas. E se nós formos tomados por Ele, também não seremos. Esse é o trabalhar, essa é a obra de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Deus não nos chamou para nós sermos pessoas boazinhas, retinhas, certinhas, disciplinadas. Deus nos chamou para nós sermos cheios do Espírito dele. O mais são frutos desse Espírito. E aí dentro então dessa pequena introdução que nós fizemos, eu quero avançar com os irmãos aqui no verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Hoje em dia nós temos o tema chamado assim, corrente no mundo, o empoderamento da mulher, ou empoderamento feminino. Então há uma corrente mundana, maligna, diabólica, dizendo assim, que essa coisa de submissão ofende a dignidade da mulher. A mulher, então, tem que buscar o seu lugar na sociedade e a mulher precisa, então, ocupar os mesmos cargos e as mesmas funções que homem. Qualquer pessoa que estiver nos assistindo nesse vídeo aqui que a irmã Patrícia está gravando e ouviu dizendo isso, vai torcer o nariz. Você sabe por quê? Porque essa mentalidade já foi impregnada no mundo. Que a mulher ter uma posição que não seja uma posição igual ao do homem, isso é machismo. Entendem? Só que nós que temos o Espírito de Deus, por isso que nós pegamos aquele primeiro verso,
que temos almejado sermos cheios do Espírito, podemos compreender por essa primeira palavra que nós vimos aqui, que o tema que está sendo tratado é o governo de Cristo sobre a sua igreja. E que homem e mulher são apenas figuras que Deus criou e usou essa questão matrimonial para espelhar esta realidade espiritual. Irmãos, não é o casamento terreno antes que o casamento celestial. Quando Deus teve no seu coração, no seu eterno propósito, estabelecer uma união entre seu filho e a sua noiva, a sua igreja, somente depois disso que veio então homem sendo formado, mulher sendo formada, Deus dizendo: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Isso está no posterior, digamos assim, que isso aí já são os atos de Deus levando a cabo, consumar aquele eterno propósito, Cristo e a igreja. Os irmãos percebem? Então, fazer essa leitura de Efésios a partir do capítulo 22 é entender esse governo, que o homem está numa posição de governo onde a mulher não pode ocupar. Não é que ele seja melhor que a mulher, não é que ele seja superior que a mulher, mas é que ele é uma representação da autoridade de Deus. E a mulher é uma representação do papel da igreja. Nosso Deus é um Deus de arranjo, de ordem. Ele colocou todas as coisas no universo com um propósito definido. Nada que Deus fez é fora de propósito. Quando os cientistas vão estudar a natureza, existe a chamada a teoria da causalidade. Esse é o nome da teoria. Essa teoria explica o seguinte, que nenhum fenômeno na natureza acontece sem que tenha tido uma causa anterior. Então nós estamos num planeta chamado Terra, a bolinha azul, na exata distância do Sol, para permitir que tenha vida, não seja quente demais para que não tivesse vida. Se bem que aqui em Rondônia às vezes a gente fica meio balançado, né, irmãos? Mas na exata distância do Sol, para que não seja muito quente, ou seja, os planetas que nos antecedem não tem como ter vida, porque é muito quente. E nós estamos na exata distância também para que não seja muito frio. Os planetas então que são posteriores à Terra, é muito frio, não pode ter vida. Irmãos, isso aconteceu, segundo alguns cientistas, por causa de uma explosão do Big Bang. Aí tudo aconteceu desse jeito. Mas nós sabemos que Deus arranjou todas as coisas com um propósito específico, com um objetivo. Então não poderia ser diferente homem e mulher. Então o que Satanás tem feito hoje? Ideologia de gênero. Não existe mais esse negócio de homem e mulher. Você nasce e cresce ali, depois você decide se você quer ser uma mulher, se você quer ser um homem. A irmã deu um exemplo engraçado, né? Então isso é natural. Então, se a pessoa chegar no médico e dizer assim: eu quero ser maneta, eu não quero ter um braço, corta meu braço, o médico vai concordar com isso? Eu não quero ser agora perneta, arranca essa minha perna fora aqui, porque eu me entendo como um perneta. Desculpa a expressão, tá, irmãos? Mas um deficiente, né, que não tem uma perna. Mas a ideia que esse irmão utilizou é interessante, porque o que a própria ciência defende, ela mesma se contradiz, porque é um engano maligno, é desconfigurar, é fazer o homem perder essa identidade de homem e fazer a mulher perder essa identidade de mulher, porque eles foram criados com um propósito: representar a autoridade de Cristo, o governo de Cristo, e representar o papel da igreja e a função da igreja de forma harmoniosa. Então nós temos que tomar cuidado. Eu sei que não é o objetivo aqui, mas temos que tomar cuidado, porque essas coisas muitas vezes elas vêm de uma maneira tão assim, quase que imperceptível, que tem muito cristão embarcando nessa onda aí, né? Coisas que realmente afrontam
a palavra de Deus. Agora, voltando aqui para o nosso texto, é dito então que as mulheres são submissas aos seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Governo, expressão, testemunho. Por que uma mulher se submete ao seu marido? Porque ela é inferior? Não, porque ela sabe que ela é uma expressão da igreja. Então o que a palavra diz? Como a igreja está submissa. Mulheres, expressem isso então, nos seus casamentos, na sociedade onde vocês vivem. Mas não para por aí, porque o texto prossegue dizendo assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor significa o quê? Servir, entrega. Então, para que os maridos bonitinhos não ficassem pensando assim: minha mulher tem que expressar a submissão da igreja. Como tudo tem um papel no universo, os homens também têm que expressar o quê? O amor do Senhor pela sua igreja. E nós poderíamos ficar a noite inteira falando disso, né, irmãos? Mas só vou citar uma passagem que o Senhor diz assim: vocês dizem que eu sou mestre, e de fato eu sou. E eu estou aqui agora servindo vocês, lavando os pés de vocês. Então vocês devem fazer isso uns pelos outros. Um serviço, uma entrega. O Senhor é Senhor de todo o universo, mas um dia chega lá Tiago e João: Senhor, nós queremos te pedir uma coisa. O que o Senhor fala? Talvez, não sei, o que vocês já querem. Já não fico atendendo vocês o dia inteiro? Ele diz o quê? O que quereis que vos faça? Você percebe o coração do Senhor para o servir a sua igreja? E foi servindo a tal ponto de não considerar a sua vida mais preciosa do que a sua igreja, do que o propósito de Deus. Ele entregou a sua vida. Então é isso, irmãos, que os maridos devem espelhar, expressar essa renúncia de si mesmo para servir as suas esposas, dar a sua vida. É difícil, né, irmãos? Chegar em casa cansado do trabalho, tem as demandas da esposa lá, deixa eu quieto um pouco, deixa aqui no meu canto. Mas a palavra diz servir. Servir por servir? Não. Servir para expressar um testemunho. Como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Verso 26. Por que Cristo deu a sua vida pela sua igreja? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, todos os maridos que espelham essa realidade têm que buscar a santificação das suas esposas, pastoreando o coração delas. Tem que buscar a purificação das suas esposas por meio da palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então os maridos devem santificar, devem buscar a purificação pela palavra, para apresentarem as suas esposas ao Senhor, né? Sem mácula, sem ruga. Então, embora a palavra que ela fale de Cristo e a igreja, usando a figura do casamento, ela nos incentiva a espelharmos esse testemunho. Mas, irmãos, isso é impossível se nós não formos cheios do Espírito, ou se nós não estejamos, o tempo verbal aqui, estejais sendo continuamente cheios do Espírito. Essa é uma tarefa impossível que nós acabamos de ler aqui, sem que estejamos sendo cheios do Espírito.
Porque aí nós vamos ver a questão conjugal como uma troca. Se a minha esposa me agrada, então tá, eu tenho a obrigação de agradar ela. Agora, se a minha esposa não me agrada, eu não tenho nenhuma obrigação de agradar ela. A gente perde o fundamento principal do casamento, né? Sermos cheios do Espírito. Verso 28. Vamos continuar a leitura aqui. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Tá vendo aí? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Vocês estão percebendo aqui que nesse verso que nós acabamos de ler, como Paulo uma hora fala de Cristo e a igreja, outra hora fala de marido e mulher, nesse verso o Espírito de Deus através de Paulo diz: esta é a finalidade do casamento terreno, né? Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe. Eis o porquê. E aqui está a explicação. Por que o homem vai deixar seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher? Para representar, para que possam vivenciar a figura espiritual do casamento celestial. Testemunharem isso. Irmãos, sabe que nem todos têm o dom para ser casado? O Senhor fala sobre isso, né? O Senhor diz assim: alguns são eunucos, né? Por natureza, de nascimento. Outros se fizeram eunucos por causa do reino. Você sabe interpretar isso, irmãos? O que o Senhor Jesus está dizendo? Que algumas pessoas não nasceram para ser casadas, porque casamento é um dom da parte de Deus, para espelhar esta realidade aqui. E aí que entra o engano do diabo. Porque o diabo tem lançado no mundo a ideia de que todos nós que nascemos somos obrigatoriamente obrigados a termos desejos sexuais por alguém. Vai pensando aí. Então a pessoa olha assim: eu sou homem, eu não tenho desejo, eu não tenho atração por uma mulher, então obviamente eu vou ter atração por um homem. Quando na verdade o fato dessa pessoa não ter desejo por uma mulher significa o quê? Que ele é um eunuco de natureza. Ele não nasceu para ser casado. A mulher igualmente. O fato da mulher não sentir desejo por um homem não significa que ela é homossexual, mas significa que por natureza ela não nasceu para ser casada, para se casar. Né? E aí o Senhor avança. Então tem uns que por natureza são eunucos e tem outros que se fizeram. As pessoas interpretam assim: esse ser eunuco por natureza é nascer sem o órgão sexual. Está errada essa interpretação, porque aqui na segunda parte tem e outras se fizeram, ou seja, então tiraram seu órgão espontaneamente. Eu não entendo que essa seja uma interpretação mais adequada. Eu entendo que a segunda parte vai dizer que outras pessoas se fizeram no sentido de que poderiam ter se casado, formado família, mas preferiram cuidar das coisas do Senhor. E lá em 1 Coríntios, capítulo 7, esse tema avança. Não é objeto da nossa reunião. Mas lá é dito, né? Paulo vai expressar assim: olha, se eu pudesse dar uma opinião da minha parte aqui, eu queria que todos vocês fossem o quê? Ficassem solteiros e cuidassem das coisas do Senhor. Essa é uma opinião própria minha. Paulo, ele deixa bem claro isso. Por quê? Porque ele era alguém que se fez eunuco por causa do reino de Deus. Então há muito engano nessa matéria. O tema casamento é a expressão então de que pessoas foram dotadas com esse dom para espelharem, expressarem
a união celestial entre Cristo e a igreja. Mas por que nós estamos tratando aqui desse ponto? Por causa do governo, irmãos. Nós nos perdemos na questão do governo por não sermos cheios do Espírito ou não estarmos nos enchendo do Espírito constantemente. Se nós pudermos avançar, nós não vamos fazer isso, não vamos ter tempo, mas a mesma situação aqui entra no capítulo 6. Filhos, obedecei vossos pais e ponto? Não, no Senhor. Porque sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Então às vezes o pai chega, filho, faz tal coisa, né? Não sei com vocês, comigo às vezes é assim. Eu e a Luzia, às vezes a gente tem uns desentendimentos feios, né? Mas por quê? Tem que estar sendo constantemente cheio do Espírito, para compreender que a autoridade do pai é uma autoridade que foi dada por Deus. E quando nós tocamos indevidamente esta autoridade, o que acontece? Nós estamos tocando indevidamente a autoridade do Senhor, estamos pecando, não é contra os nossos pais, é pecando contra o Senhor, né? E servos e senhores, também disso. Servos, obedecei a partir do verso 5 aí, né? Servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, e olha aí mais uma vez, como a Cristo. Então vamos só recapitular essas 3 áreas, porque são as 3 áreas que abarcam quase toda a nossa experiência em sociedade, né? Esfera conjugal, filhos, trabalho, né? Então, em tudo, há uma expressão da autoridade. Então, se nós pegarmos aí, mulheres, sede submissos ao vosso marido, como ao Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais, no Senhor. Servos, obedecei o vosso Senhor, como a Cristo. Somente entenderemos o governo de Deus, que em todos esses aspectos Deus está nos levando a experimentarmos o seu governo, a sua autoridade, se nós formos cheios do Espírito de Deus. Aí, irmãos, o nosso patrão pode vir com 7 pedras na mão. Sabe o que nós vamos fazer? Ele tem autoridade que foi dada por Deus, e servos, obedecei como ao Senhor. O pai e a mãe podem estar num péssimo dia e dar lá um xingão no filho. O filho vai olhar e falar, mas contra essa autoridade eu não posso, porque é uma autoridade do Senhor. O marido, a mulher ali, vendo aquela situação, né? Essa é uma autoridade do Senhor. Somente cheios do Espírito nós podemos fazer isso. Eu vou citar aqui, para nós terminarmos, um último exemplo bíblico impressionante. Davi foi um homem que foi ungido rei, mas ele só foi efetivamente se tornar rei muitos anos depois. Ele foi ungido por Samuel, Saul era o rei e continuou sendo rei. Saul começou a perseguir Davi para tirar a vida dele. Então, Saul queria de todas as maneiras matar Davi. Então, nessas perseguições, uma certa oportunidade, Saul estava dormindo e Davi e seus homens chegaram de surpresa. Saul estava ali à disposição de Davi para Davi eliminar ele. Mas o que Davi diz? Longe de mim, ergui contra esse homem que foi erguido por Deus. Você está percebendo que Davi entendia a questão da autoridade e do governo de Deus? Porque por mais que Saul quisesse lhe fazer mal, ele entendia que Saul foi uma autoridade constituída por Deus, e que Deus, no devido tempo, né, cuidaria de Saul. Somente, irmãos, estando cheios do Espírito, para nós compreendermos isso. Então, na vida da igreja, tem expressão do governo de Deus? Tem. Nos nossos lares, tem expressão do governo de Deus? Também tem. Nos nossos trabalhos, na sociedade. Se você pegar, a palavra de Deus fala das autoridades, né? Que elas são o quê? Autoridades da parte de Deus. E que nós não devemos temer a autoridade. Agora, se fizer mal, a autoridade traz na sua mão espada. Espada é para passar talquinho na pessoa? Não, espada
é um símbolo do quê? De uma sentença, de uma punição para aqueles que transgridem a autoridade de Deus, né? Também no aspecto da sociedade. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a buscarmos e anelarmos sermos cheios do Espírito de Deus, para que então possamos entender governo, autoridade, submissão, responsabilidades. Porque caso contrário, estaremos apenas colocando a carroça na frente dos bois. E aí o discurso vai soar machista, o discurso vai soar autoritário, legalista e assim por diante. Eu quero abrir aqui um último texto com os irmãos. 1 Coríntios. Capítulo 11. A partir do verso 2. Vamos ler o verso 1, que é muito interessante também. O verso 1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então esse homem que está escrevendo, que vai estar falando aqui, ele é alguém que espelhava a vida de Cristo. Então a palavra estava sendo aqui, ele estava escrevendo, mas a palavra vinha do Espírito de Deus. O Espírito de Deus o inspirava. Então esse homem que era um imitador de Cristo, inspirado pelo Espírito, ele vai dizer assim no verso 2: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então nós já podemos entender, a partir desse verso, que o tema é o quê? Governo, encabeçamento. Todas as esferas têm uma submissão a um governo. Quando fala de Cristo, por exemplo, ele é Senhor sobre todas as coisas, não é verdade? Mas lá diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Como que o Senhor de todas as coisas se submeteu, obedeceu? Ele obedeceu a uma vontade, né, do Pai. Então ele também estava debaixo do encabeçamento e do governo do Pai, né? Esse homem Jesus. Verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Mulheres, vocês gostariam de ter a cabeça raspada? Pega aqui a irmã Jaqueline, o cabelo bem pretinho, lisinho ali. Já pensou, irmã Jaqueline, você carequinha? Então o que Paulo está dizendo assim: irmã, você que ora sem trazer o véu, é como se você tivesse com a sua cabeça rapada. A sua cabeça rapada não está desonrada? Tá. Ela tem a sua glória quando está com o cabelo, né? As mulheres aí, minha esposa mesmo, passa um tempão arrumando o cabelo. Se eu molhar o cabelo dela, a guerra começa. A glória da mulher é o seu cabelo. E se ela então não tem essa glória, tem a sua cabeça rapada, a sua cabeça está desonrada. É isso que o texto está dizendo aqui. E aí prossegue: portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa
do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como um sinal de autoridade. Você está vendo que todo o tema que está sendo trazido aqui é autoridade, é governo? Eu vou tentar traduzir de uma maneira mais simples aqui para os irmãos. Esse texto aqui está dizendo assim: há uma representação, há uma figura terrena traduzindo uma realidade espiritual. Que figura terrena é essa? Se o homem é uma representação da glória de Deus no meio do reunir do povo, quando ele cobre a sua cabeça, é como se ele tivesse, aí simbologicamente falando, tapando a glória de Deus, ofuscando, apagando a glória de Deus para ficar com a sua própria glória. Por isso que o homem, quando ora, não cobre a cabeça, porque essa cabeça do homem é a representação de Deus, que é o cabeça, e a representação da glória de Deus. Então o homem está orando no meio da reunião, com a sua cabeça descoberta, é uma simbologia, é uma representação física do quê? De que a glória de Deus está sendo manifesta naquele lugar, sem nenhum impedimento, sem nenhum embaraço, que a cabeça, que a glória de Deus governa aquela atmosfera. Entenderam? Fisicamente, traduzindo uma realidade espiritual superior. A mulher, por que ela não cobre? Por que ela cobre a cabeça? Porque ela é a glória do homem. Então, se ela não tem a sua cabeça coberta, é como se a glória do homem estivesse sendo manifestada. Ela é uma representação da glória do homem. Então, ela traz o véu sobre a cabeça e o homem sem o véu. Tudo isso é uma declaração do que, irmãos? De que a glória de Deus é que prevalece entre aqueles irmãos e não a glória do homem. Nós buscamos a nossa própria glória? Paulo fala que não, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória. O que significa vanglória? Uma glória em vão, uma glória humana. Não foi esse o motivo da perdição do homem? Como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Então o homem quis gloriar-se acima da glória de Deus. Agora, quando Cristo restaura todas as coisas, a sua igreja vai trazer a expressão, não mais a glória do homem, mas a glória de Deus é que prevalece nesse lugar. Esse é o nosso desejo. Então é trazido esses símbolos, cabeça coberta, cabeça não coberta, mulher com véu, homem sem véu, só para traduzir esta realidade. Mas, irmãos, por que o Espírito de Deus gasta aqui um capítulo falando sobre isso? Por causa da sua preocupação de que nós tenhamos uma realidade interior bem alicerçada. E que realidade interior é essa? Governo de Cristo. Esse governo deve ser exercido no nosso meio sem nenhum embaraço. Aí as pessoas pegam esse texto aqui e começam a divagar, né? Dizendo assim, não, isso aqui era um problema que estava tendo em Corinto. Mas se fosse aqui em Corinto apenas, o Espírito de Deus não teria usado uma citação de Gênesis. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá a sua mulher. Ele não estaria trazendo aqui a figura do homem e da mulher. Porque não, perdão, irmãos, a citação é, porque não foi o homem criado depois que a mulher, né? Vamos olhar aqui, ó, para que não haja confusão. Verso 8. Verso 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Essa aqui é uma realidade traduzida lá em Gênesis. Então, se era especificamente para os irmãos em Corinto, o Espírito não estaria se referindo a Adão e Eva, lá em Gênesis. Outro ponto. Se isso aqui era só para o tempo em Corinto, o verso 10 também não poderia aparecer. O que está escrito aí no verso 10? Portanto, deve a mulher, olha aí, ó, por causa dos
Anjos. Os anjos só existiram no tempo de Corinto? Pergunto aos irmãos. Não, né, irmãos? Anjos são supraculturais, são atemporais. Significa o quê? Que eles não estão presos a tempo. São seres espirituais que foram criados há milhares de anos para trás aí e sempre vão existir. Eles não morrem, em outras palavras. Então, se o véu que a mulher traz é um sinal de autoridade e ela faz isso por causa dos anjos, significa que isso não pode estar limitado apenas ao templo de Corinto. É como se esse símbolo do véu fosse uma manifestação, uma declaração de que neste lugar, nessa atmosfera, nós estamos sujeitos à autoridade do cabeça Cristo, e não à autoridade dos homens, e não à glória dos homens. Lembra-se lá do capítulo 5 de Efésios, para concluir? Assim como a igreja está sujeita a Cristo. E igreja aqui somos todos nós que cremos no Senhor. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu fiz aqui uma pequena exposição, espero ter sido claro com os irmãos, no sentido de que essa palavra, governo, é algo muito importante na nossa relação com o Senhor. E que para que possamos compreender isso, precisamos estar continuamente sendo cheios do Espírito. Não se enganem. Nós somos um vaso e de alguma coisa nós seremos cheios. Se nós não estivermos continuamente sendo cheios do Espírito, estaremos nos enchendo de nós mesmos, do mundo, e aí nós perdemos essa questão do governo de Deus, porque nós vamos apagando o Espírito. A palavra diz: não apagueis o Espírito, não endureçais o vosso coração ao falar do Espírito. São todas maneiras de nós irmos perdendo e nos distanciando desse tema governo de Deus na nossa experiência espiritual e passando a ser governados pela nossa carne. Lá em Romanos 6 é dito assim que nós que nascemos de novo não devemos usar os nossos corpos como instrumentos de injustiça. Não devemos mais fazer isso, porque nós fomos libertos. Agora os nossos corpos devem servir como instrumentos da justiça, ou seja, servir o Senhor em todos os aspectos, em todos os níveis. Amém?